Você sabia que São Paulo tem diversos rios e que nesses rios possuíam vidas nativas e abrigavam histórias? Bom, esses rios não sumiram. No que antes eles apareciam livres e correndo seu trajeto natural, agora eles aparecem sujos e transbordando nas enchentes. Qualquer alteração no curso d'água ele pode provocar uma modificação na morfologia fluvial e, consequentemente, no comportamento hidrodinâmico do rio. A gente tem que, o máximo possível, evitar, né? Qualquer tipo de intervenção tem que saber por que precisa ser retificado ou canalizado um rio, né? Então, o ideal é que não se faça alteração, mas quando necessário, ela tem que ser feita de uma maneira que você não transfira o problema, porque qualquer canalização você acaba aumentando a velocidade e, consequentemente, as vazões. E em algum momento você vai transferir isso para algum lugar. Então tem que ser sempre pensado na bacia como um todo, né? Na década de 70 foi criado o Procave, que era o Programa de Canalizações de Avenidas de Fundo de Vale, como Aricanduva, Mandaki, Ticoatira, etc. E isso de alguma forma acabou trazendo sérios problemas para a cidade, né? Porque se pensava principalmente na questão do escoamento do trânsito, né? E para ser feitas essas avenidas havia necessidade de primeiro retificar e canalizar os rios, né? Para tirar a água o mais rápido possível daquela região, mas isso de certa forma, como eu já falei, acaba aumentando a velocidade e as vazões em algum ponto, e isso acaba causando os transbordamentos e as inundações. Então, o que tem, do ponto de vista de sustentabilidade, tem que se tentar evitar. A gente acaba pegando um rio que tem uma seção irregular, todos os rios têm a seção irregular, e com a canalização é feita uma simetria, normalmente um trapézio, né? Ele fica simétrico e você acaba revestindo. Esse revestimento nada mais é do que diminuir o que a gente chama em hidráulica a rugosidade, que seria o coeficiente de atrito, e com essa melhoria da rugosidade você acaba aumentando a velocidade, e com a retificação você diminui o tamanho do percurso do rio, né? Naquele trecho. E essa diminuição acaba propiciando o que a gente chama de tempo de concentração menor e aumento de velocidade e, consequentemente, vazão, criando os transbordamentos e as inundações, né? Então, qualquer intervenção dentro de um rio, né, além da autorização, no caso do tipo de uso, por parte do DAE, a atual Agência SP Águas, né, tem que se pensar na bacia como um todo, não o que vai acontecer no local, o benefício que ele vai trazer para aquele usuário ou para aquele município. Uma das ideias principais que influenciaram a questão da canalização é a expansão urbana, principalmente entre os anos de 1930 e 1970, na tentativa de domar e retificar o curso de água, canalizando eles a fim de liberar mais espaço para a construção de moradia, aumentar as frotas de transportes terrestres e eliminar problemas sanitários aparentes, além de criar uma grande metrópole. O primeiro rio canalizado foi o Tamanduateí, em 1850. Sobre ele surgiu a Avenida do Estado, símbolo do progresso e do avanço dos automóveis. Eu sou a Nicole e eu curso Biologia. Eu penso em um espaço onde passa uma corrente de água, que tem uma nascente num lugar. Lembra quando estávamos falando sobre o rio Tamanduateí? Seu rio, que antes era um espaço coletivo que abrigava diversas espécies, inclusive a nossa, agora com a obra começa a perder sua face e é usado para segregar classes sociais. Higienópolis, que ficava na parte mais alta, era relacionado a um bairro nobre, seco. Quanto mais você descia e se contrapunha para as margens do Tamanduateí, e também ao que era chamado de insalubre Brás na época, você encontrava a classe trabalhadora. Eu acredito que hoje em dia talvez seja muito difícil fazer essa mudança, assim, mas a gente com certeza tem tecnologia o suficiente e bastante conhecimento sobre o assunto, talvez, para saber que isso é um problema e conseguir reverter a situação. Pelo menos minimizar os danos, os impactos que isso gera, que isso causa.
A recuperação desses rios é algo difícil de acontecer. Precisaria de muito investimento e verba para que esses rios fossem reintegrados e limpos. Apesar disso, não é impossível. Em diversos locais do mundo, os rios conseguiram se recuperar, como o riacho de Chongye ou como o rio Tejo, em Portugal. Por causa do crescimento desordenado da cidade, sem planejamento. Então começou a construir as moradias próximas, estradas e ruas próximas das margens dos rios. Exatamente, na verdade a cidade deveria ter crescido de uma maneira planejada, integrando os rios com o crescimento da cidade. Isso aí ia fazer o quê? Ia fazer as ruas ficarem longe das margens, as moradias ficarem longe dos rios, o esgoto não ser jogado nos rios. Então, por exemplo, algumas soluções, por exemplo, você criar parques lineares ao longo dos rios, por exemplo, ao invés de ter a Marginal Pinheiros, ter um parque linear lá. É complicadíssimo, porque você tem que envolver o governo, a sociedade, que são os moradores, tal, e o dia a dia da cidade. Então, você tem que mexer no trânsito, você tem que desapropriar terrenos e moradias perto dos rios e de lagos e etc. E colocar essas pessoas em outro lugar, quer dizer, tem que ter um consenso, tem que ter um aceite de todas as partes. É complicadíssimo. Enquanto continuarmos negligenciando os rios, cenas como essas vão continuar acontecendo. Talvez o verdadeiro desafio não seja limpar as águas apenas, e sim reaprender a enxergá-las como parte viva da cidade, que algum dia também foram importantes e criaram memórias para nós. Porque cuidar dos rios, no fundo, é reconciliar São Paulo com a sua própria história.